Você já se perguntou o que está por trás das pesquisas em psicologia? Nós somos 2 estudantes prontos para descobrir. Boa noite, pessoal! Hoje nós vamos compartilhar e explicar um artigo científico publicado na revista Psicologia Escolar e Educacional, chamado Transtorno de Conduta, TDAH e Aprendizagem da Matemática. Um estudo de caso. O artigo descreve a trajetória de um aluno do ensino fundamental chamado Gilbert, diagnosticado com transtornos de conduta e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que enfrenta grandes desafios para aprender a disciplina de matemática, e essa roda de conversa vai ser apresentada pelos alunos Juliane e Felipe. Exatamente, Juliane. Esse estudo de caso, ele é bem detalhado mesmo. Ele envolveu entrevistas com a direção e com a professora, análise dos documentos, observação em sala de aula e interação direta com o Gilbert em situações pedagógicas. O interessante é que o artigo mostra que o TC e o TDAH não foi a causa direta das dificuldades em matemática, mas agravou bastante o quadro. Outros fatores, como o ambiente familiar conturbado, a forma como a escola lidava com a situação, foram determinantes para o desenvolvimento do caso. Com certeza, Felipe. E tem um trecho do artigo que me chamou a atenção quando a professora diz: agora que eu já sei o que ele tem, estou preparando atividades de 4 anos para ele. Você precisa ver como ele melhorou. Então, isso mostra, Felipe, o esforço de adaptação, né? Mas também revela como é difícil avaliar o real nível do desenvolvimento do aluno. Muitas vezes as decisões pedagógicas eram tomadas com base em suposições, né? Sem testes específicos, para determinar a idade mental do aluno, né? No caso do Gilbert. Não, com certeza. E também há outro ponto, em outro momento, em que a professora comenta: o pai me disse que para o Gilbert sentar e engatinhar, ele precisou ir à fisioterapeuta, pois até os 6 meses ele não fixava a cabeça. Começou a andar com 3 anos e a falar frases coerentes no ano passado. Então, Juliane, foi daí que a coordenadora concluiu que ele tinha uns 2 anos e meio de atraso no desenvolvimento. Em relação à idade mental, não foi feito nenhum teste. O pai me disse que a médica falou que ele era normal e que não tinha nada de errado. Agora eu estou sem saber o que fazer. Por quê? Se ele não tem nada de errado, por que agora está tudo normal? Sabe? Por que não teve nenhum desenvolvimento como os outros? Essa fala mostra como a falta de clareza sobre o desenvolvimento do aluno gera insegurança e dúvidas na equipe escolar. Exato, Felipe. E, inclusive, durante as aulas, era perceptível que o Gilbert tinha resistência em escrever, independentemente da atividade, sabe? Em algumas situações, ele verbalizava corretamente o raciocínio lógico, mas ao marcar a alternativa, ele escolhia a errada. E quando eu perguntei por que não queria escrever, ele respondeu: é muito chato. A criança é objetiva, né? E mesmo assim, quando insistíamos, ele escrevia, mas muitas vezes fazia cálculos que não correspondiam ao exercício proposto. E isso mostra que as dificuldades não eram só cognitivas, mas também motivacionais e emocionais. Nossa, com certeza. E sabe que esse artigo também ele mostra que a escola teve ali um papel fundamental para orientar a família, a buscar ali ajuda médica e psicológica, mas também enfrentou muitos desafios para adaptar o ensino às necessidades do Gilbert. O estudo destaca também que em casos como esse é preciso evitar rótulos amplos como a dificuldade de aprendizagem, que podem acabar excluindo o aluno do acesso ao ensino adequado. Além disso, recomenda-se que a escola busque apoio de profissionais externos, como psicólogos e neurologistas, e promova reuniões periódicas com a família, criando ali um ambiente de acolhimento e parceria, e não de acusação ou disputa.
Concordo. E outro ponto importante é a necessidade de adaptar as atividades pedagógicas, né? O artigo ele sugere permitir o uso de calculadora, provas orais, atividades visuais e acompanhamento individualizado. Mas também ele é sugerido que a escola mantenha um diálogo constante com os profissionais de saúde e com a família, porque as ações, né, para que as ações sejam coerentes e o aluno se sinta apoiado, acolhido, né? Com certeza, essa parte é muito importante. E esse estudo também, ele ressalta que muitas vezes a escola busca na medicalização uma solução rápida ali para as dificuldades de aprendizagem, mas nenhuma intervenção isolada é suficiente. É preciso a gente olhar para o contexto, a frequência, a intensidade e todas as consequências ali dos comportamentos, além de envolver toda a equipe escolar no processo de acompanhamento e intervenção. Faz toda a diferença. Exato. E não podemos esquecer que desse impacto emocional, né, sobre os professores, né? O artigo ele fala que muitos se sentem desamparados, ansiosos e até impotentes diante de situações tão complexas como essa, né? Por isso, é fundamental que a escola ofereça orientação e apoio aos professores, para que eles possam lidar melhor com os desafios em sala de aula. Pois é. Sabe que essa análise do Gilbert, ela mostra que as dificuldades de aprendizagem são multifatoriais, Juliane, e não podem ser atribuídas apenas a diagnóstico médico. O entrelaçamento de fatores emocionais, familiares, sociais e pedagógicos, eles exigem uma abordagem ampla e integrada. A aprendizagem nesse contexto, ela deve ser entendida como um processo que vai além do domínio dos conteúdos, envolvendo acolhimento, adaptação curricular e trabalho em rede, que é muito importante. Certamente. E a nossa análise crítica, né, sobre o caso de Gilbert, apresentado no artigo científico, mostra que dificuldades de aprendizagem são fenômenos multifatoriais, não basta olhar apenas para o diagnóstico médico. É fundamental considerar o ambiente familiar, as práticas pedagógicas e o suporte institucional. A disciplina de aprendizagem nesse contexto, ela deve ser pensada como um processo amplo que envolve acolhimento, adaptação curricular e trabalho em rede. E também, né, o artigo alerta para as necessidades de evitar rótulos e buscar intervenções integradas e personalizadas, né? A escola não pode se isentar dessa responsabilidade, mas também não deve assumir sozinha, né, todo esse papel. O trabalho, ele é multidisciplinar, então o diálogo constante entre a família, a escola e os profissionais de saúde, mais a escuta ativa dos professores, são essenciais para promover avanços reais nessa aprendizagem dos alunos, né? Com TC e TDAH principalmente. Não, com certeza. Sabe que essa análise crítica, ela faz eu pensar muito sobre essa questão do Gilbert que ele passou, né? Essa falta de atenção, de escuta, de ter pessoas ali que pudessem fazer a diferença, que entendessem o caso ali para ele não se estender e cada vez piorar mais a situação do Gilbert, né? Mas eu gostei bastante, Juliane. Eu quero que a gente continue fazendo essas leituras de artigo, que eu acho que é muito importante para o nosso desenvolvimento, né, como futuros psicólogos. E acho que por hoje o nosso trabalho ele fica com as referências do artigo de Rodrigues Souza, do Carmo, tá? De 2010, Transtorno de Conduta TDAH e Aprendizagem da Matemática, um estudo de caso. O nosso grupo ele é composto por Felipe, Juliane, Maiara, Thaís e Maria Luísa. Com certeza, Felipe, valeu a reflexão. Muito obrigada a todos. Muito obrigado e uma boa noite.